trouxe aqui para voltar atrás. Deus me trouxe aqui para possuir a terra que me deu. Deus não me trouxe aqui para voltar atrás. Deus me trouxe aqui para possuir a terra que me deu. Mesmo que gigantes eu encontre lá, eu nada temerei. Deus me trouxe aqui para possuir a terra que me deu. Mesmo que gigantes eu encontre lá, eu nada temerei. Deus me trouxe aqui para possuir a terra que me deu. Deus não me trouxe aqui para voltar atrás. Deus me trouxe aqui para possuir a terra que me deu. Deus não me trouxe aqui para voltar atrás. Deus me trouxe aqui para possuir a terra que me deu. Mesmo que gigantes eu encontre lá, eu nada temerei. Deus me trouxe aqui para possuir a terra que me deu. Mesmo que gigantes eu encontre lá, eu nada temerei. Deus me trouxe aqui para possuir a terra que me deu. Mesmo que gigantes eu encontre lá, eu nada temerei. Deus me trouxe aqui para possuir a terra que me deu. Deus me trouxe aqui para possuir a terra que me deu. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, povo do Senhor, boa noite, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Boa noite, graça e paz. Aleluia. Estamos no 4º dia do nosso jejum de Daniel. Estamos aí já avançando. Pouco a pouco estamos caminhando. Espero que todos estejam bem. Alguns têm me contactado no particular, como eu disse, né? Deixei à vontade. E a gente vai fazendo as orientações para que a gente prossiga bem. A gente esteja caminhando dentro do nosso objetivo, do nosso propósito. E todos, de uma maneira geral, focados, cada um naquilo que decidiu, escolheu fazer, né, nesse jejum. E também todos aqueles que participam das nossas lives, que é um momento da oração, que especialmente, né, pode se beneficiar da palavra do Senhor, depois do momento das orações, tomar posse, especialmente dos decretos, tomar posse sobre a sua vida, aquilo que você está precisando. E é sempre importante. Agradeço a todos aí que estejam aqui, né? De início, agradeço aí a Elisandra Costa, a Leonilda Vitor, Catarina, Augusta, a Angélica Pinto, a Diana Melo, a Liliane Leite, o Sérgio Melo, a Ilza Toniza, o Fabrício Galon, a Suzana Alves e a Diana Araújo. Que Deus abençoe vocês e assim aqueles que vão adentrando durante a live. Hoje então nós temos a quarta palavra também. A Edna Fernandes entrou agora. A nossa quarta palavra. Cada dia, como eu falei para vocês, a Claudinéia Paula acabou de entrar também. Cada dia Deus tem uma palavra para nós. E essas mensagens, né, a gente está sempre conectado, é um período que a gente está buscando sempre a direção de Deus, daquilo que compartilhar, não é? E essas mensagens, elas vêm para nos ajudar, nos dar uma direção,
nesse tempo de jejum. Esse tempo de jejum é um tempo de consagração. O jejum não é sacrifício, ele é consagração. Ele não muda Deus, ele melhora nossas vidas. Faz com que a gente, consagrado, a gente tenha mais facilidade para ouvir ao Senhor. Então a mensagem de hoje, como eu falei ontem, nós vamos falar sobre um tema muito importante. O maior campo de batalha é na sua mente. E é muito importante que nesse jejum que nós estamos fazendo, de 2025, cada um comece a olhar bem a sua mente, os seus pensamentos, aquilo que tem lutado no seu dia a dia. O maior campo de batalha é na sua mente. O texto da palavra do Senhor, para aqueles que gostam de acompanhar, está na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, os versículos 2 ao 4. E ele diz assim: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofreríeis. A revista atualizada traduz assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A King James Fiel traduz assim: mas eu temo que de algum modo, assim como a serpente enganou Eva com a sua sutileza, que as suas mentes sejam corrompidas da simplicidade que há em Cristo. A King James atualizada traduz assim: entretanto, receio que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Todas as traduções dão muita ênfase que a batalha é na mente. Nos pensamentos é aonde nós enfrentamos as batalhas. A palavra astúcia, que o apóstolo Paulo usa, é tradução da palavra grega panurgia, que significa uma sabedoria com uma habilidade ilusória e falsa. É uma artimanha, é um meio que se usa para enganar alguém, né? A astúcia é a habilidade de enganar. Corrompidos aqui traduz a palavra grega fitiro, que quer dizer corromper, tornar podre, estragar. Perverter quer dizer inverter valores, né? Apodrecer, se você inverte valores, o que é certo passa a ser errado e o que é errado passa a ser certo. Sentidos traduz uma palavra grega, noema, que se refere à mente, como traduz a atualizada, a King James e as King James, né? É o pensamento, é a percepção mental, são os sentidos, né? As faculdades intelectuais, como traduz a Corrigida Fiel. A mente humana pode ser entendida como sendo composta de 4 partes, mas que estão ligadas umas às outras, conforme o original grego do Novo Testamento. Então a gente pode entender as 4 partes da nossa mente. A primeira parte da mente é a mente chamada mente espiritual, que é a nossa consciência. Em Romanos 12, capítulo 2, ele fala assim, o apóstolo Paulo escreveu: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra mente aqui já é diferente, ela é nous. Nous é uma palavra grega que significa mente espiritual, que é a parte da mente que se conecta com Deus e entende as coisas espirituais, ou também se conecta com o diabo, né, com o mundo, quando a pessoa não conhece a palavra do Senhor. E por isso que ao meio da Corrigida Fiel, ela traduz como vosso entendimento. Nós chamamos a mente espiritual de consciência. A segunda parte da mente é a chamada mente racional, que são dos pensamentos, o entendimento. E aí nós vamos lá em Efésios 2:3, aonde o apóstolo Paulo escreveu: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Carne, aqui falando da raça de Adão, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. A palavra pensamentos aqui, a palavra grega, traduzida por pensamentos, é dianoia, né? É uma parte da mente dos pensamentos, dos raciocínios, e que toma as decisões e faz escolhas. É aquilo que a gente passa a maior parte do tempo pensando, que é a parte da mente. A terceira parte dessas 4 é a chamada mente emocional, muito conhecida como coração. Mateus 15:19, o Senhor Jesus esclarece bem isso. Ele diz: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias.
A palavra coração em grego é cardia, de onde vem a palavra cardíaco, cardiologista e por aí afora, né? É o centro de toda a vida, física e espiritual. Por isso que Provérbios 4:26 fala para se guardar o coração, porque dele procedem as fontes de vida. É a parte da mente que envolve as emoções, os sentimentos, os desejos, as vontades, as motivações. E a quarta parte da mente é a chamada alma, é você. Mateus 16:26, Jesus disse assim: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? A palavra grega aqui é psique, de onde vem a palavra psicólogo, psicologia, né? Essa é a parte da mente da personalidade, da identidade, e que nesta vida usamos as outras três partes, a consciência, o pensamento e o coração, que faz a escolha. É a alma que vai ou para o céu ou vai para o inferno. Quando nós nascemos de novo, nós confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor, nós vamos para o céu. Quando recusamos a Cristo ou abandonamos a Cristo, a gente sabe que o inferno é o destino certo. A mente, então, ela é composta de consciência, pensamento, coração e alma. E assim, como eu costumo dizer, e vocês podem repetir aí, eu sou uma alma, eu tenho um espírito e moro num corpo. Eu sou uma alma, eu tenho um espírito e moro no corpo. E é aí que o diabo, com seus principados e potestades, entram para corromper a nossa mente, a sua mente. A sua consciência já não te acusa mais sobre o pecado em que você vive, a mentira, a inveja, o ciúme, por aí afora. Os seus pensamentos não são de filhos de Deus, mas de raça de Adão. Uma mente que só pensa o que é errado, maldoso, malicioso, pecado, bobagens, o que não agrada a Deus. O seu coração guarda tudo o que não provém de Deus. E os seus desejos são sempre para agradar a vontade da carne, dos homens. Por isso é chamado a raça de Adão. Porque Adão, a raça de Adão é a raça que desobedece a Deus. Aquela que tem dificuldade de obedecer a Deus. Você rejeita a mensagem da palavra de Deus. Todo mundo procura uma mensagem que agrade o coração dele. E não necessariamente que transforme a sua alma. A alma faz escolhas. A sua mente não está sendo renovada. As suas escolhas vão ser sempre contrárias à vontade de Deus. Você não tem vontade de servir a Deus, não tem tempo para Deus, não gosta nem de ouvir a palavra de Deus. É por isso que a grande batalha é na sua mente. O maior campo de batalha é a sua mente. A mente é a líder de todas as suas ações. Então a gente poderia fazer a pergunta: quem é que anda comandando a sua mente? E eu sempre digo que como resultado disso, nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Mas as consequências são obrigatórias para todos. Se você fizer escolhas corretas, escolhas em Deus, é obrigatório colheita boa. Se fizer escolha errada, é obrigatório colheita ruim. Davi foi perdoado por Deus pelo pecado do adultério que ele cometeu com Batseba e por matar o marido dela, Urias. Mas as consequências foram obrigatórias. A tragédia esteve em sua família até os seus últimos dias. Ela atingiu seus filhos. Amnon estuprou Tamar, que eram irmãs, meio-irmãos, né? E foi assassinado pelo outro meio-irmão, Absalão, que depois ele se rebelou contra o próprio pai no seu reinado. Quer dizer, foi uma vida de muito sofrimento e desgraça. Ele fez a escolha errada. As consequências foram obrigatórias. O Moisés desobedeceu a Deus uma única vez. Deus o perdoou, mas não o deixou entrar na terra prometida. É certo que depois lá no Tabor, no Monte da Transfiguração com Jesus, ele vai aparecer junto, né, com Elias. Mas naquele tempo de Israel, quando ele estava aqui em carne, ele não entrou. E é assim que funciona. Pensamento, você tem que pensar no que ocupa os seus pensamentos. Então eu pergunto para você, o que mais tem ocupado os seus pensamentos? Todos os dias, o que você pensou hoje, ontem, essa semana, esse mês todo, o que mais tem ocupado? A todo momento a nossa mente é invadida por sugestões do diabo, dos seus principados e potestades. Eles estão aí para isso. Esse é o seu trabalho. Então a gente pergunta, o que tem ocupado os seus pensamentos? O que tem sido a razão maior das suas preocupações? E assim, nós podemos dizer que muitas vidas, né, dentro da igreja, fora da igreja, estão cheias de homens e mulheres crentes que cometem, que se dizem cristãos, que cometem adultério, prostituição, sodomia, homossexualismo, lesbianismo, são avarentos, fofoqueiros, mentirosos, invejosos, gente que xinga o dia todo, gente que só fala palavrão. A raça de Adão está mais viva do que nunca. Pessoas que, de uma certa maneira, têm dificuldade e até mesmo
foge das coisas do Senhor. O problema das pessoas é que fazemos tudo sem padrão, tudo sem o padrão, como se diz na gíria, na gambiarra. Gambiarra na água, na energia elétrica, na internet, na TV a cabo. E na vida espiritual vivemos também com gambiarras. Não tendo tempo para orar em casa, é gambiarra. Não tem tempo para a leitura da Bíblia, é gambiarra. A gente passa o dia inteiro com o celular, passamos a maior parte do nosso tempo no celular e na TV, assistindo e vendo coisas que não agregam nada, que é gambiarra. Você tira o tempo que você usa o celular para coisas da família, coisas da igreja e coisas do trabalho. Pensa nas outras coisas. Você tem que pensar no que tem ocupado os seus pensamentos. Eles procedem de Deus ou dos homens? Ou procedem do diabo? E quando isso acontece na sua vida, você passa a ter menos compreensão das coisas de Deus, conforme a Bíblia Sagrada. As coisas que são de Deus acabam ficando para trás. E só dos homens. Certa vez Jesus disse para Pedro, lá em Mateus 16, 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as dos que são dos homens. A palavra aqui, fronel, significa pensar, dirigir a mente, ter opinião, quer dizer, os pensamentos deles eram para as coisas da terra. Literalmente o versículo ele pode ser traduzido assim do grego, porque não pensas nas coisas que são de Deus, mas só nas que são dos homens. Satanás, seus principados e potestades, todos os dias oferece um padrão demoníaco para você pensar e moldar a sua vida. E as pessoas estão moldando a vida. A televisão ela ajuda muito nisso. As novelas, as séries, hoje elas estão infectadas, contaminadas de pensamentos demoníacos. Cabe a você fazer a escolha. Você aceita a vontade do diabo que está por aí, ou a vontade de Deus que está na sua palavra? Por isso que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 11:3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, a vossa mente, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. A palavra simplicidade é uma tradução da palavra grega aplotes, que significa singeleza, né? Simplicidade no sentido de um caráter próprio, não modificado pelos elementos estranhos, aqui pela corrupção do diabo. Assim como, por exemplo, Daniel na Babilônia. O Daniel na Babilônia ele não foi modificado, ele continuou sendo um judeu temente a Deus. José do Egito, lá no Egito, como sendo hebreu, ele também não foi modificado. Hoje as pessoas entram num meio e ela esquece que ela é cristã, ela se torna o que o meio é. Significa sinceridade de coração, generoso, não egoísta, honestidade de mente. E no versículo seguinte, mesmo capítulo, né, 2 Coríntios 11:4, o apóstolo Paulo completa: porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofreríeis. Outro Jesus, o Jesus que se prega hoje em dia não é Jesus Cristo, o Senhor a quem devemos servir. Não é o Jesus que foi pregado pelos apóstolos, pela igreja primitiva que foi perseguida. A igreja hoje prega um Jesus muito diferente. Outro Espírito, outro Evangelho, não é o Espírito Santo quem trouxe o maldito Evangelho da prosperidade e esses evangelhos que centralizam o homem, que levam as pessoas a viverem com pensamento somente nas coisas desse mundo. Todo mundo vive aqui como se fosse eterno aqui, como se depois que morresse, levasse tudo para o túmulo. Você já viu, por um acaso, num enterro, um caminhão de mudança indo atrás, levando todos os bens que a pessoa tinha? Ou vários caminhões de mudança, se fosse rico? Não, tudo. A gente veio aqui desse jeito, a gente não trouxe nada para esse mundo, diz a Bíblia. E quando formos embora, nós não vamos levar nada, a não ser aquilo que nós fizemos, as nossas obras, as nossas escolhas. Escolheu Cristo, não escolheu, viveu para Cristo. O sujeito passa a vida inteira, ele não tem tempo para Deus. Aí ele morre, todo mundo quer que ele vá para o céu e vá viver lá com Deus. Olha, ele não teve tempo nessa vida, ele não escolheu essa vida, a vida eterna com o Senhor. O apóstolo João escreveu em 1 João 2,15: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se o amor do Pai não está nele, ele não vai para o Pai. Você precisa aprender a fazer uma pergunta e obter a resposta. Que tipo de pensamentos são aceitáveis ao Espírito Santo? O Espírito Santo responde em Filipenses 4,8: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Verdadeiro aqui traduz a palavra grega aleites. Significa ama a verdade, odeia a mentira. Então tudo que é da verdade, sem mentira. Respeitável é a palavra seminos, significa reverendo, que merece reverência.
Ser honrado pelo caráter. É como os irmãos presbiterianos chamam ao pastor, né? O reverendo. Por quê? Implica que seja uma pessoa de caráter honrado, o modelo. E hoje deve ser, todo cristão tem que ser um reverendo, isto é, tem que ter um caráter respeitado. As pessoas não podem não gostar de você, mas respeitam o teu caráter. Porque não gostavam de Jesus, mas respeitavam o caráter dele. Não gostavam dos apóstolos, mas respeitavam o caráter deles. O que você faz, você faria na presença do Senhor Jesus? Na presença do seu pastor? Décadas atrás, eu fui chamado para ir orar numa empresa em Bauru. Os seus funcionários estavam com fama de cometerem muitos pecados e a empresária estava muito preocupada com os problemas que estavam acontecendo na empresa. Eu orei a Deus e eu pedi ao Espírito Santo que me desse uma unção especial para aquela situação, que pudesse impactar aquelas pessoas e levá-las ao arrependimento, porque por pior que elas fossem, Jesus Cristo já tinha pago na cruz os pecados dela e só faltava uma oportunidade para ouvir o Evangelho. E quando eu entrei pela porta, eu fui descendo até o local descendo uma escada, né? Onde os funcionários já estavam aguardando. Parecia que uma luz imensa invadiu o local e depois alguns deles disseram que viram essa luz. Sem eu ter falado nada, eu não tinha aberto a minha boca. Os funcionários começaram a chorar, a se arrepender dos seus pecados. Alguns caíram de joelhos e pedindo perdão a Deus. Eu ministrei a palavra de Deus, orei por eles e deixei o recado de Deus para uma mudança de vida, começando pelos seus pensamentos. Naquele momento, ali, eu era o reverendo. Eu era a pessoa em que eles tinham que ver Cristo. E isso serve para todos nós. Você, aonde você está na sua localidade, nós temos pessoas de vários lugares, nós temos irmãos da Bahia, de Santa Catarina, de Brasília, nós temos irmãos em várias cidades aqui no estado de São Paulo, Agudos, Bauru, diversas outras cidades, do Ceará, em Minas Gerais, não importa, né? São Paulo capital, aonde quer que você esteja, você tem que ser o reverendo, você tem que ser a referência para as pessoas, elas têm que ver Cristo na sua vida, as suas atitudes, é isso que diz a palavra. Depois ele fala justo, traduz a palavra de Caios, irrepreensível, né? Aquele que obedece às leis de Deus, porque Deus não habita na injustiça. Puro, tudo que é puro, né? Agnos significa sem sensualidade, imaculado, sem perversão sexual, sem perversão de malícia, né? É puro, é pureza. Sansão foi o homem mais poderosamente usado pelo Espírito Santo, mas os seus pensamentos eram carnais, eram mundanos e sexuais. A vida sexual foi a tragédia de Sansão. Ele se apaixonou por uma linda mulher filistia do vale de Soreque, chamada Dalila, que significa fraco. O homem mais forte do mundo acabou fraco. Uma mulher pagã. Os seus pensamentos não eram puros. Juízes 16:4, por exemplo, traduz assim na King James atualizada: passados esses acontecimentos, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Terminou em morte isso. Mas quem colocou essa mulher na vida de Sansão? Foi o principado Belzebu, chamado de Deus Dagon. No versículo 23, no capítulo 16 de Juízes, está escrito: então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu Deus Dagon, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Sansão fez a sua escolha, e as consequências foram obrigatórias. Então assim funciona na nossa vida. Era um homem de Deus, usado por Deus, mas ele fez a escolha errada. Amável, traduz a palavra prosfilense, que é agradável, aceitável diante de Deus. É tudo que está na Bíblia Sagrada. Nós devemos obedecer a palavra de Deus. Boa fama, traduz uma palavra grega chamada eufemos, que é elogiado, algo que se fala bem, com boa reputação. Trocando em miúdos, próprio para filho de Deus. Se você é uma filha de Deus, se você é um filho de Deus, você vai naquilo que tem boa fama para um filho de Deus. Aquilo que é contrário à natureza de um filho de Deus ou de uma filha de Deus, você não vai colocar na sua vida. E ele fala tudo que tem virtude, né? A palavra areteia, a palavra grega, quer dizer uma conduta de boa qualidade moral, de pensamento, de excelência moral. Vocês percebem que tudo está relacionado ao pensamento. Nós temos que ter um pensamento moldado pelo Espírito Santo na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. A gente vê que isso influencia muito a vida das pessoas. E é assim que tem que ser quando nós somos referência. Eu acabei, uma época na empresa, muitos anos atrás, escutando uma conversa de alguns colegas de trabalho. Eles estavam numa outra sala, mas eles falavam bem alto, e sem que eles percebessem, né? Aí
perguntou para o funcionário mais velho, será que esse jogo do bicho é de Deus? E o outro disse, olha, eu acho que não é de Deus não. O outro, eu acho que é, disse o outro funcionário. Então ficou aquela dúvida. O mais velho respondeu, espera um momentinho que nós já vamos saber. Aí ele veio até a minha sala e me perguntou, pastor, você quer fazer um joguinho do bicho? Eu respondi, não, isso não é de Deus. Ele agradeceu, virou as costas, voltou para os colegas e disse, viu, eu não te disse que não era de Deus? Era uma referência. A gente é referência. O cristão, o discípulo de Jesus, precisa ser modelo, padrão de conduta, de excelência moral no ambiente em que vive, transmitindo os ensinamentos de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E ele fala que tudo que é louvor, né? A palavra epainos em grego, ela fala de elogio, de glorificação. O que você faz, dá louvores a Deus, glorifica o nome de Deus, ou envergonha o nome de Deus, ou glorifica o mundo, glorifica o diabo. A nossa vida tem que ser, tudo que a gente faz tem que ser para a glória do Senhor. E ele fala de pensamento aqui, né? Uma palavra grega diferente das anteriores, logizomai, quer dizer pensamentos que entram como um saldo credor na sua conta bancária. Então é como que o pensamento que a gente tem dá a ideia assim, se você pensa coisa boa, é como se entrasse crédito na sua conta no banco. Se você está pensando coisa ruim, é débito. No final você vê o saldo, né? Quando você faz o depósito do pagamento e começa a fazer a compra, hoje não se usa mais cheques, né? Pix e saques, e débito em conta, e aí vai tirando. Então no final pergunta, qual que está o saldo? Credor ou devedor? Se tiver devedor, quer dizer que você passou o mês ou o dia pensando mais coisas ruins, coisas que desagradam a Deus. Se está positivo, significa que você pensou coisas mais agradáveis a Deus. O segredo de uma mente guiada pelo Espírito de Deus ou pelo diabo é só comparar os pensamentos e conferir se são aprovados na Bíblia. Porque a mente é um campo de batalha diária. Você não pode perder essa batalha. Quando você começar a entender em sua mente o bom plano de Deus para você, você mudará a sua maneira de pensar e terá pensamentos conforme a Bíblia, e Deus começará a agir. Então assim, você tem que entender que quanto mais facilmente você compreender e confiar em Deus, mais facilmente Ele vai agir na sua vida. Todos nós nascemos de Adão, e por isso somos todos raça de Adão. E Deus explicou o que isso significa. Em Gênesis 6,5 ele diz, e viu o Senhor que a maldade do homem, aqui poderia ser literalmente traduzido o hebraico, e viu o Senhor que a maldade da raça de Adão se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Por isso que você vê as pessoas cada vez ficando piores, filhos ingratos aos pais, irmão batendo irmão, matando irmão, filho matando pai, pai matando filho, estupro, meu Deus, é terrível, é a raça de Adão. Quando confessamos a Jesus como Senhor, nascemos de novo e passamos a ser filhos de Deus. Então a gente costuma dizer, todo mundo é filho de Deus. Não, todo mundo é filho da raça de Adão. Filhos de Deus são aqueles que confessaram Jesus Cristo como Senhor, nasceram de novo e agora procuram agradar a Deus, viver uma vida para Ele. Ainda há muitas áreas, só que há muitas áreas na nossa vida que continua a raça de Adão, que é a luta, por causa dos nossos pensamentos. Como raça de Adão, só temos potencial para uma habilidade, que é cometer pecado. Romanos 7,19, o apóstolo Paulo escreve um versículo que traduz toda a raça de Adão. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Porque eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Eu não queria fazer isso e acabei fazendo. Temos que aprender o quê? A confiar na obra do Espírito Santo. A pessoa que é muito boa em se justificar demais e inventar explicações para os seus pecados, ela é péssima em achar lugar de arrependimento. Então, quando nós pecamos, temos que dizer, eu pequei, eu estava errado, meu Deus, me perdoa. Simples assim, os meus pecados já foram pagos na cruz, então eu não tenho que me... mas é porque aconteceu assim? Não, eu pequei porque eu errei porque pequei. Precisamos permitir que o Espírito Santo nos guie. Um dos meus versículos favoritos na Bíblia é Romanos 8,14, porque ele é bem definitivo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se não é guiado pelo Espírito de Deus, não é filho de Deus. Isso significa que temos que aprender a ter a presença de Deus conosco. Imagine que viver como a raça de Adão é um canal de TV, e viver como filho de Deus é outro canal de TV. Estamos mais em qual canal? O da raça de Adão ou dos filhos de Deus? E sabe o que isso significa? Que as pessoas se acostumaram com a ausência de Deus, o que é muito trágico. Temos que aprender a cultivar a presença de Deus todo dia na nossa vida. O fogo nas orações e o calor da palavra de Deus nos ajudam nisso. Ficou comum que tantas pessoas, mesmo dentro de igreja, as pessoas viverem sem a presença de Deus. Por isso, ir ao culto ou não, ao discipulado ou não, tanto faz. Não faz diferença alguma.
Os discípulos se pareciam tanto com Cristo que foram chamados de cristãos na igreja primitiva, lá descrita em Atos. Porque tinham a cara de Cristo, o jeito de Cristo, tinham o caráter de Cristo. O povo de hoje, em parte das igrejas, com festas e costumes pagãos, não tem cara de nada, não transmitem nada. Os namorados jovens vivem um namoro cheio de pecado sexual, submissos aos pensamentos do diabo através dos principados Belial e Astarote. Belial comandando uma parte, especialmente influenciando os homens, e Astarote as mulheres. Não deixe os costumes dos pagãos contaminarem você. O carnaval tem sido adotado por muitos cristãos e igrejas. A palavra carnaval tem sido explicada como vindo do latim carnevale, que significa Deus a carne. Mas alguns estudiosos e teólogos têm identificado uma conexão mais antiga e obscura com a adoração como divindade ao principado Baal entre os fenícios e cananeus, e que foi incorporado por Israel em sua apostasia a Deus no Antigo Testamento. Assim, a palavra carnaval se deriva de carnebal, Baal, ou festa da carne para Baal, e explica porque essa festa pagã tem tanto louvor e adoração aos dominadores deste mundo tenebroso, adorado como orixás. Aliás, os próprios carnavalescos, em vídeos recentes no Instagram, eles declararam que quando você escuta a escola de samba repicando lá e começando a tocar, ele quer, de fato, homenagear, e está homenageando e louvando aos orixás, aos dominadores deste mundo tenebroso. Comece a cultivar a presença de Deus em sua vida. Como? Oração todo dia e a leitura da palavra. O discipulado, se na sua igreja tem, vá. Você vai aprender mais a viver. Sabe por que a grande maioria dos crentes hoje em dia estão vivendo e pecando sem parar? Porque estão longe de Deus. Fica perto de Deus, que Deus te afasta do pecado. Eu vou repetir. Fica perto de Deus, que Deus te afasta do pecado. Em 1 João 3,6, texto maravilhoso. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Se você permanecer nele, você está perto dele, ele te afasta do pecado. Gaste tempo com Deus. Como? Onde você passa mais tempo? Orando ou vendo coisas ruins no celular? Eu não incluo, como eu falei, as coisas do trabalho, as coisas da família, as coisas da igreja, as coisas assim. Oração é estar junto de Deus. Então, até isso vai ajudar a controlar a sua mente. Porque se você está na leitura da palavra, é a palavra, o Espírito Santo está falando na tua mente. Se você está orando, mais ainda. Porque a oração é estar junto de Deus. Não somente falar, mas ouvir o coração de Deus. A gente precisa ter uma oração. Tem gente que fala e para. Não, você tem que falar com Deus, mas tem que dar um tempo em silêncio. Eu sei que muitas vezes o cansaço faz com que a gente escute demais o Senhor e acaba dormindo, né? E acaba tendo sonho do Senhor. Mas a gente precisa aprender a ouvir o nosso coração, o coração de Deus. Por isso, muitos crentes não gostam de orar. As pessoas em geral não gostam de orar. Antigamente, as pessoas, quando elas chegavam para o culto, primeiro elas dobravam os seus joelhos, ali na cadeira, no banco do salão da igreja, e oravam a Deus. Depois elas conversavam com os irmãos. Hoje esse costume quase não existe mais. Hoje surgiu uma heresia do tal do oro sozinho no meu quarto. Orar no seu quarto é uma coisa, orar com a congregação é outra. Mas por que essas pessoas não se parecem com Jesus? Elas não têm cara de nada, elas não transmitem nada. E eu vou repetir, se afaste de tudo que te afasta de Deus. Se afaste de tudo e passe mais tempo com Deus. Só isso vai te ajudar a aprender a controlar a tua mente, porque você vai estar meditando na palavra do Senhor. Porque às vezes você está lá aflito, pensando coisas erradas, você pega um salmo, você pega os evangelhos. A palavra do Senhor, ela vai limpar. Não tem como você fazer uma leitura da palavra do Senhor e ela não tocar a sua vida, porque a palavra de Deus ela é viva, não é apenas a letra. Há quanto tempo você não sente a presença de Deus? O sofrimento é a correção da raça de Adão. Nós passamos tribulações, aflições e provações, é porque é filho de Deus. Se você está passando por tribulação, aflição e provação, glória a Deus, meu irmão. Porque eu estou. E é o tempo que Deus trabalha na raça de Adão. Mas mais do que isso, Ele faz com que a nossa mente, os nossos pensamentos se voltem para Ele. Os nossos pensamentos precisam estar nas coisas de Jesus. Colossenses 3,2 fala assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. A maioria das pessoas passa a maior parte do tempo só pensando nas coisas materiais. Há pelo menos
6 tipos de pensamentos negativos que podemos ter e que destroem nossa vida. Os pensamentos destrutivos, que levam ao desânimo espiritual, a perda da motivação em viver e fazer as coisas erradas. O segundo, os pensamentos limitantes, fazem com que você acredite que não vale mais a pena lutar, que não tem mais solução para o seu caso, para o seu problema. O terceiro tipo são os pensamentos ansiosos, que geram muita ansiedade, medo, estresse. O quarto tipo são os pensamentos depressivos, que levam ao desânimo, a perda do interesse pela vida, de Jesus, você achar que porque você está com uma doença grave, chegou ao final e passa a régua e fecha a conta. O quinto, os pensamentos críticos, que te levam a viver julgando e criticando todo mundo, reclamando de tudo e de todos. Você se torna amargo. Sexto, são os pensamentos de tragédia, que te levam a sempre pensar que vai acontecer o pior, geram medo, ansiedade, desespero, especialmente com pessoas da família, e a gente infelizmente acaba muitas vezes nessa situação quando a coisa está muito difícil. Qual é o remédio? A resposta está em Isaías 26:3. Guarda bem esse versículo aqui, olha. Guarda bem, eu vou falar ele bem devagar, que é para você guardar na mente. Como a irmã colocou ali, né? Eu quero muito aprender a dominar a minha mente, pois às vezes sinto que ela está acelerada, pensando em tantas atividades a fazer. Isso é angustiante. Então, essa é a resposta que o Senhor te dá. Aleluia. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, a sua mente vai estar em paz quando você confiar e entender que Deus tem tudo sob controle. Tudo está sob o controle de Deus. Por mais que a gente pense, e eu tenho vivido essas semanas, quando começamos o jejum de Daniel, a gente começa a passar uma luta muito grande, porque nós estamos batalhando, mas eu não perdi a minha paz. A minha mente ainda, mesmo que às vezes a minha boca falhe alguma coisa, mas o meu coração e a minha mente, eu tenho certeza que Deus está em tudo. Então, olha, se afaste de tudo o que te afasta de Deus. Se afaste de tudo e passe mais tempo com Deus. Fica perto de Deus, que Deus te afasta do pecado. Fica perto de Deus e você vence a batalha em sua mente. O maior campo de batalha é na sua mente. E eu quero dizer uma coisa, existem 3 coisas que nós fazemos que alimentamos os demônios. 3 coisas. E você deve pensar, e isso vai atrapalhar muito a sua mente, que são os pensamentos, os sentimentos e as nossas ações. Os pensamentos, quando nós ficamos demais pensando nas coisas terrenas, só nas coisas materiais que o dinheiro pode comprar, nós estamos alimentando os demônios, porque nós estamos nos esvaziando da palavra. Os nossos sentimentos, nós agimos por impulso, sentimos raiva, sentimos isso, sentimos aquilo. Aliás, se existe um sentimento que os demônios apreciam, são o sentimento de raiva. Exatamente, irmã Lana. Pensamentos, sentimentos e ações. É com isso que se alimenta demônio. Então, muitas vezes, na nossa vida está sendo destruída porque os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações, o que a gente faz, e ações aqui eu incluo a boca, a gente fala e declara coisas que atrapalham, que alimentam demônios, atrapalha a ação do Espírito Santo na nossa vida, e a nossa mente fica conturbada, ela cria confusão, a gente fica como que em parafuso, né? Que nem um avião. Assim, porque você fica confuso, porque os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas ações, elas estão indo na rota contrária. E é isso, exatamente. Nós devemos perguntar o que fazer para agradar o Espírito Santo. A resposta vem na sua palavra. Então Deus hoje está falando conosco, porque Ele está no começo do jejum de Daniel, nós temos que corrigir as nossas mentes. Então, meu irmão, minha irmã, hoje a palavra de Deus é para você começar a disciplinar a sua mente. E não tem remédio melhor. A palavra do Senhor. A palavra de Deus. Eu li e eu preguei. Você vai ouvir 1, 2, 3 vezes. Mas isso não substitui a leitura da palavra do Senhor. Isso não substitui. Você abrir a Bíblia. Hoje tem até em aplicativo. Vamos dizer assim, já que é para sair do celular, não é para sair do celular. Ver se você se disciplina. Abra a Bíblia, vai lá, leia a Bíblia, leia os Salmos, leia os Evangelhos, as Epístolas. Enriqueça sua mente com a palavra de Deus. Faça com que essa palavra, ela entre na sua mente, no seu coração. Olha,
os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas ações sejam a palavra do Senhor. Amém? É assim que funciona. É assim que nós temos que pensar. Esta é a palavra do Senhor desta noite. O Senhor quer que as nossas mentes estejam voltadas para Ele. E a única forma é através da palavra do Senhor. Muitos irmãos, e eu estou falando para vocês que isso é uma batalha. Quando a gente começa o jejum, a gente sabe que entramos numa batalha, mas a gente não tem escolha. Não dá para fugir, porque nós precisamos ver o milagre sobrenatural de Deus. Então, esse é um tempo que nós estamos sendo treinados. Você está sendo treinado, treinada. E esta palavra hoje, ela é o divisor de águas, porque nós precisamos que a nossa mente, e você vai receber mais palavras, assim como eu, porque na verdade Deus fala comigo, né? Então lá, às vezes eu faço um esquema do que vou falar, o Espírito Santo diz, esquece isso, é isso aqui. Então a gente tem uma referência, é sempre a palavra naquele momento, e nesse tempo de batalha. Vocês pensam que quando fizeram essas coisas no carnaval, isso não trouxe problema para nós? Trouxe, são problemas de lutas espirituais, mas nós temos algo maior, nós temos Cristo, nós temos a presença do Senhor Jesus Cristo, então a gente não tem o que temer, não há nada que possa nos separar do amor de Cristo Jesus, amém? Muito bem, vamos fazer a oração, primeiramente a oração pelos nomes, né? Antes de fazer a oração, os 7 decretos, antes de fazer os 7 decretos, nós vamos fazer as orações nome por nome. Depois eu vou aqui cumprimentar novamente a todo mundo que está aqui presente, ao vivo, na live, e fazemos então a oração dos 7 decretos. Na oração dos 7 decretos, toma posse, se apropria, porque a bênção é para você, correto? Agradeço sempre os comentários, os irmãos, e fico contente porque estão entendendo a palavra. Para mim o mais importante é isso, é que você entenda, porque é daí que vem a edificação. Você entende o que o Espírito Santo está falando, reposiciona a sua vida na direção da palavra do Senhor. Então eu quero que agora você pegue o seu pedido, a sua oração, né? O motivo pelo qual você está aqui, que nós vamos estar orando. E depois eu faço essa oração pelos participantes do jejum de Daniel, e depois eu faço a oração dos 7 decretos, que é para todos aqueles que, não só os que estão ao vivo na live, mas também todos aqueles que vão assistir o vídeo e vão receber essa palavra. Então, independentemente de estar ou não participando do jejum de Daniel, vai tomar posse dessa bênção. Primeiramente, vamos orar ao Pai. Pai Celestial, eu oro agora em nome do Senhor Jesus Cristo e apresento diante do teu altar as 51 pessoas que estão envolvidas, esses irmãos e irmãs, lavados e remidos pelo sangue dos Cordeiro, nesse projeto de busca do sobrenatural de Deus no jejum de Daniel 2025. Eu apresento o Abraão Israel Rodrigues da Silva, Adilson Arantes dos Reis Júnior, Alberto Rodrigues da Silva, Alana Aparecida Magalhães Campos, Ana Laura de Paula Pereira, Ana Lívia da Silva Antônio, Ana Paula Neves Antônio, Arnaldo Rodrigues da Silva, Aurélio Teles, Aures Moreira, Bruna Toniza Caires Galon, Catarina Augusta de Andrade Rodrigues da Silva, Cícero Wilson Vitor de Jesus, Cláudia Aparecida de Paula da Silva, Claudineia de Lima Garcia, Claudineia de Paula, Damiana do Carmo Damásio Diniz, Daniélio Francisco Damasceno Arantes, Diana Batista de Araújo Melo, Diana Melo Ferreira, Edna Fernandes de Jesus, Elisandra da Costa Nunes, Elisângela Liliane Souza Leite, Evelyn Carolina Zambonato Zacarias, Fabrício Galon, Fernanda Aparecida Souza Oliveira, Fernanda Elis Pereira, Gilmara de Jesus Oliveira, Gislaine Lima, Ilza Toniza, Irene de Oliveira Moraes, Geuciano Pereira da Silva, Jonathan William da Silva Rocha, Joyce Camila de Oliveira Souza, Josefa Zambonato, Leonilda dos Reis Vitor, Letícia Gonçalves Lázaro, Luciene Carvalho, Magali Rondina de Lourenço, Maria José da Silva Santos, Maria Lucier de Jesus Rosendo, Maria Rita de Paula Moreira, Mauro Ângelo Andriotti, Maíra Kelly Mendes Marques, Sandra Maria Malfra, Sérgio Francisco Bezerra de Melo, Suzana da Silva Antônio, Suzana Rodrigues da Silva, Wanda Maria Rodrigues da Silva Gonçalves, Winen Ferreira da Silva e Yasmin da Silva Reiner.
Pai, estão todos entregues nas tuas mãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora então a oração para todos. Vamos fazer os 7 decretos. E esses 7 decretos, eu quero que você tome posse na bênção para a sua família. Senhor, eu quero orar agora em 7 decretos sobre a vida de cada um que vai receber essa mensagem, essa oração e da sua família. Primeiro decreto, que a sua casa, meu irmão, minha irmã, seja uma morada do Altíssimo e Bom Senhor, e por isso ela seja um lugar de paz, harmonia, alegria e amor, na promessa de Salmo 15, Provérbios 15, versículo 6. Na casa do justo há um grande tesouro. Decretado está, e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. O segundo decreto, que a tua casa seja um lugar onde cada membro da família sirva a Deus de coração, e no seu coração e na sua mente, e desfrute dessa bênção na promessa dos Salmos 118, versículo 15. Nas tendas do justo há voz de júbilo e de salvação. Decretado está, e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Terceiro decreto, que a tua casa seja um lugar onde todos tenham fome de conhecer, obedecer e viver pela palavra de Deus, na promessa do Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Decretado está, assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 4, que você, meu irmão, que você, minha irmã, colha na tua casa todo o esforço do teu trabalho, com abundância e prosperidade para o sustento e bem-estar da sua família, e mesmo que você seja aposentado, na promessa do Senhor Jesus em Lucas 6,38, com boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Decretado está, assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 5, que você tenha prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, e sobre a tua família, na promessa de 3 João, capítulo 1, versículo 2. Decretado está, assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 6. Em nome de Jesus Cristo eu coloco sobre a tua vida a promessa de Gênesis 12, 3. Na revelação de Gálatas 4, 22, 31. Serão benditas todas as famílias da terra, aqueles que creem na promessa de Deus, porque somos filhos da promessa, como Isaac, Romanos 4, 16. Decretado está, assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. E o 7º decreto, que pela graça você fique firme na promessa, e que ela seja o foco da tua fé, emuná, como foi a fé que teve Abraão. As bênçãos de Abraão estão sobre você, conforme Gálatas 3, 29. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Decretado está, assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradeço mais uma vez então estarem comigo nesta noite a Elisandra Costa, a Leonilda Vitor, Catarina, Angélica Pinto, a Diana Melo, a Liliane Leite, o Sérgio Melo, a Ilza Toniza, o Fabrício Galon, a Suzana Alves, a Diana Araújo, a Edna Fernandes, a Claudineia Paula, a Claudineia Garcia, a Juliana Migliorini, a Joyce Camila, a Maria Vitor, a Cláudia Aparecida, a Maria Rita de Paula Moreira, a Alana Magalhães Campos, Edna Fernandes, Aparecida Angélica Pinto, Diana Araújo Melo, Cláudia Aparecida. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Eu vou dar a bênção final, orando para que, espero que todos estejam passando bem. Estamos no começo, as primeiras adaptações, às vezes a gente sente, né? Porque a gente faz uma vez por ano, então o corpo esquece, né? E depois vai acontecendo, aos poucos nós vamos se amoldando. Agora nós estamos começando a ficar de uma forma mais consagrada, vamos assim dizer, né? A gente está desfocando um pouco no material, ficando espiritual, e com essas mensagens que Deus tem falado conosco, com certeza nós vamos alcançar o nosso objetivo, porque é isso que faz a fé, né? Nós teremos mais palavras falando sobre isso. Então, receba aí a bênção. Eu quero que você pense agora lá na sua casa, na sua família, no seu trabalho, aonde estão as pessoas que você quer que sejam abençoadas, que recebam essa bênção. Não importa, seja no hospital, na UTI, aonde quer que esteja, você coloque e receba essa bênção do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E você vai dizendo aí, na sua casa, onde você está, eu recebo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito obrigado. Estou muito honrado com a presença de todos vocês, prestigiando, orando e recebendo a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. E que você tenha um sono muito abençoado com aquela promessa do Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Deus te abençoe. E assim eu estou encerrando a nossa live do nosso quarto dia. Amanhã, no quinto dia, nós queremos estar com a graça do Senhor aqui. Que Deus esteja abençoando. Oramos também. Eu quero fazer uma oração antes de encerrar, em especial a uma querida amiga, a Aparecida Angélica Pinto, que está aqui conosco. Que Deus esteja abençoando você em todo esse processo seu de quimioterapia. A vitória é sua, Deus estará com você. Confia, tenha fé no Senhor Jesus Cristo, que Deus estará operando, cuidando, e já está fazendo isso, cuidando de você em cada instante, mesmo que as coisas pareçam ficarem difíceis. O Senhor Jesus estará ali, e quando o Senhor Jesus está, tudo se resolve, né? Fiquei feliz com o seu testemunho de que tudo correu bem hoje, e assim vai ser. E agradeço a sua presença aqui. Que o Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a todos vocês, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe. Obrigado.